Oi, gente! Sessão Geronto começando. Esse programa ele tem o objetivo de ensinar as síndromes geriátricas de forma simples e direta, para melhorar o atendimento das fisioterapeutas. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Renata Lima, sou fisioterapeuta uroginecológica e geronto. E o assunto de hoje não podia deixar é Outubro Rosa. A atenção desse mês é para a saúde da mulher e, em especial, para a conscientização sobre o câncer de mama. Outubro Rosa, que é tão importante para que a gente faça bastante divulgação desse assunto. Eu vou falar daqui a pouquinho melhor no vídeo, mas é muito importante que a gente pense da seguinte maneira. Se esse mês não existisse, ou melhor, se essa campanha não existisse, a gente ia ver um número ainda maior. Hoje já é um número muito alto de diagnósticos de câncer de mama. Porém, a gente poderia ver um número ainda maior de casos mais agressivos. Porque nesse período a gente vê muito mais as pessoas falando sobre o tema, as pessoas lembrando de fazer o autoexame. Esse autoexame não precisa ser feito todo o tempo, é lógico que não. Mas é importante que a gente peça aí, ou melhor, conscientize a sociedade para que faça o autoexame. E aí eu jogo a pergunta agora para vocês, antes de começar o conteúdo, quantas vezes por ano você faz a prática do autoexame? Então imagina que nós somos profissionais da área de saúde e que nem sempre a gente tem esse hábito. Imagina um paciente, uma pessoa que não é da área da saúde, que, é uma pessoa leiga, né? Então imagina nesse cenário. Então é muito importante que a gente fale esse mês. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o porquê da data, o objetivo, e fica no vídeo porque também vou falar sobre três medidas que os médicos utilizam, têm utilizado os médicos onco da AGA, que são três ferramentas da AGA para avaliar ali um possível prognóstico dos pacientes, visto que a gente encontra uma negligência no tratamento das pessoas, ou melhor, das mulheres idosas, por conta de alguns motivos que são a heterogeneidade e a falta de evidência. Mas eu vou falar mais um pouquinho. Agora vamos ficar com o porquê. E por que Outubro Rosa? Tá bom. Sobre o objetivo, acredito eu que muitos já sabem. Esse mês ele é importante para a gente compartilhar informações, promover a conscientização sobre a doença, o câncer de mama, e claro, proporcionar maior acesso a serviços de diagnóstico e de tratamento e assim contribuir com a redução da mortalidade, que é um câncer muito agressivo. Tá? Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Durante esse mês são realizadas muitas campanhas, por exemplo, para estímulo dos exames preventivos ou melhor, são facilitados esses exames através da redução de custo ou mesmo o SUS, por exemplo, cria multirões para facilitar a adesão de uma prevenção. O diagnóstico precoce ele é muito importante e ele é visto que a cura chega a 95% dos casos que foram diagnosticados precocemente. Então, por isso que a gente não deve deixar esse assunto de lado, porque já viu que ele é muito importante, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho sobre como ele afeta e por que a população de mulheres acima de 70 anos ela é mais negligenciada quando o assunto é câncer, tá? É importante a gente lembrar que o câncer de mama ele é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo, tá? E primeiro entre as mulheres. Aqui no Brasil, o câncer de mama ele é a primeira causa de morte, de óbitos por câncer na população feminina. Segundo uma atualização do INCA, ele é a primeira causa de morte entre mulheres em quase todas as regiões do Brasil. Só que ela é diferente um pouquinho na região do norte, onde o câncer de colo de útero ele ocupa a posição de primeiro lugar. Então a gente também deve falar, ou seja, é de extrema importância, principalmente se você é da região norte, então procure informar os seus pacientes, as suas pacientes, independente da idade. Informação nunca é demais. Quer dizer, né? Informação útil e verídica nunca é demais. Nada de fake news, por favor. Bom, dando continuidade a esse assunto, vamos falar um pouquinho de mortalidade. A mortalidade por câncer de mama, ela aumenta progressivamente conforme a idade avança. E quando se fala da mulher idosa, infelizmente ocorre sim negligência no cuidado do câncer de mama. Por que isso, né?
A heterogeneidade é um dos grandes vilões quando se fala no tratamento assertivo do câncer de mama em mulheres idosas. Por quê? O nosso envelhecimento ele é completamente diferente. Duas mulheres da mesma idade, ou seja, duas mulheres lá de 70 anos, elas podem apresentar divergências que vão influenciar em como o corpo dela vai reagir a um tratamento tão delicado como o tratamento do câncer. As teorias do envelhecimento, elas são diversas, mas em geral a gente deve conceber ali 3 aspectos que vão influenciar no nosso envelhecimento. A genética, tá? A influência dos fatores ambientais e hábitos de vida e as questões sociais, como, por exemplo, suporte familiar, espiritualidade, resiliência, que hoje as pesquisas apontam como uma forte determinante para o enfrentamento de diversas doenças. O que eu lembro sobre isso, né? Uma vez eu ouvi uma história de um médico onco e que ele já sabia qual paciente iria reagir bem ao tratamento pela forma como ele entrava no consultório e recebia a notícia. Aqueles que já entravam cabisbaixos, que pareciam que já tinham aquela sentença, né, definida na cabeça, eles reagiam no tratamento de forma muito ruim. Um mau prognóstico e, infelizmente, quase não tinham sobrevida. Agora, aqueles que já reagiam com ok, vamos lá, eu não vou deixar essa doença me vencer, eu sei que vai ser difícil, mas eu acredito que eu vou me recuperar. Sabe aquela postura de eu vou conseguir? Eles tinham resultados melhores. Então, dependendo desses fatores, como por exemplo a resiliência, a gente vai encontrar pessoas da mesma idade, como eu já falei, né? Só que com perfis de saúde completamente diferentes. E isso é heterogeneidade. Então, entender que o envelhecimento ele é um evento biopsicossocial. E por isso a complexibilidade na hora de um tratamento. Principalmente no caso de um tratamento tão delicado, né? Tão invasivo como é o tratamento do câncer. Além disso, existe um outro motivo que impacta muito no tratamento das mulheres acima de 75 anos. Existem poucas evidências sobre o tratamento em determinadas faixas etárias. E isso dificulta os médicos a saberem o que pode funcionar no tratamento e o que não pode, né? No caso, mais especificamente, no público de mulheres acima de 70 anos. Dessa forma, a população feminina mais velha, principalmente acima de 70, 75 anos, elas são mais impactadas, porque tem falta de diretrizes para saber o combate desse tumor. Segundo a SBGG, né, as mulheres com mais de 75 anos, elas têm 2 vezes mais risco do que mulheres de 50 anos. Só que nem tudo está perdido. Bom, vamos lá. Atualmente, alguns estudos eles vêm apontando uma importante relação na realização da AGA, ou seja, avaliação geriátrica ampla, para auxiliar o prognóstico médico sobre a expectativa de vida e os efeitos da toxicidade do tratamento do câncer de mama, como por exemplo a quimioterapia. Então funciona mais ou menos assim, ó. Mulheres idosas que apresentam redução da funcionalidade, essa funcionalidade ela é rastreada pelas as escalas de atividade de vida diária, básicas e instrumentais. Essas pessoas elas têm menor tolerância à toxicidade, mais chances de suspensão do tratamento e maior risco de hospitalizações. Então esses testes e escalas são simples de aplicar e eles fazem parte da avaliação multidimensional, né? E através deles a gente tem uma ideia de como está a capacidade funcional dessa pessoa idosa. E o que isso significa, né? Esse termo capacidade funcional? Esse termo é o nosso potencial de gerir a nossa vida. Mantém a nossa capacidade, a manutenção da nossa capacidade de decidir e agir de forma independente e autônoma. Em outras palavras, é autonomia e independência. Autonomia, lembra? Ela é a nossa tomada de decisão, é o julgamento, tá? E a independência é a nossa habilidade de realizar as tarefas, nossa capacidade motora, enfim, tá? Juntas, essas duas capacidades, elas possibilitam a gente de realizar as atividades de vida diária, tá? Então, autonomia e independência, a gente consegue fazer as AVDs. Consequentemente, a redução dessa capacidade funcional gera dependência para a realização das atividades de vida diária, básicas ou instrumentais, que são subclassificadas. Vamos lá.
básica, como eu falei, ela está relacionada ao autocuidado, tá? Como a gente se alimenta, como a gente se veste, toma banho, enfim, autocuidado. Já as instrumentais, ou seja, nessa subclassificação, né? Elas vão abranger todas as tarefas que permitem a nossa manutenção da vida social. Realizar compras, usar o telefone, gerir assuntos econômicos, fofoca, brincadeira. Utilizar meios de transporte. E, por último, as atividades mais avançadas, que elas são relacionadas a domínios de físico, lazer, social e produtivo. Por exemplo, andar de carro, tá? O rastreio é através de escalas como a CAT, para as atividades básicas, e a escala de Lawton, para as atividades instrumentais. E isso ajuda na detecção de como está a saúde dessa pessoa, tá? Inclusive, fala também do bem-estar dessa pessoa e dos seus familiares. Quanto mais dependente essa pessoa tá, pior para essa pessoa e também para as pessoas que estão convivendo. Porque isso gera uma bola de neve, onde todo mundo acaba adoecendo. Porque acaba que isso vai impactando no dia a dia, né? Como eu já disse, para os médicos o declínio dessa capacidade funcional ela está diretamente relacionada à menor tolerância da toxicidade, mais chances de suspensão do tratamento e maior risco de hospitalização. Uma outra medida, né, além das atividades outra medida que tem sido utilizada por eles, né, para rastreio de possível prognóstico, para saber qual o melhor tratamento vai ser mais adequado mediante aquelas dificuldades encontradas, a heterogeneidade, né, que poucas evidências ali com esse público, enfim. E aí a outra medida são as quedas. Sim. Também são um grande indicativo de que o tratamento pode não ser tão bem aceito por conta da maior toxicidade. E ele pode ser rastreado, a gente já viu aqui em outros vídeos, pode ser rastreado pelo TUG, por exemplo, que é um teste simples que verifica a habilidade dessa pessoa receber um comando, realizar o que foi pedido, ou seja, levantar de uma cadeira, percorrer 3 metros, né? Fazer a volta, sentar novamente e dentro de um tempo adequado, ou seja, dentro de 10 segundos. Se as pessoas idosas, né, que realizam esse teste com um tempo acima de 20 segundos, elas têm um risco aumentado de queda. Segundo uma pesquisa lá de 2014, os pacientes com câncer, eles têm de 20 a 30% mais chance de ter queda no período de 3 meses a 12 meses, ou seja, é importante a gente trabalhar estratégias de equilíbrio com o nosso paciente para a gente evitar ao máximo e reduzir esse percentual, que já é ali muito esperado na doença. Por último, né, a cognição e o humor, que também são medidas que estão diretamente relacionadas com maior declínio funcional, maior hospitalizações, maior toxicidade, menor tolerância ao tratamento e também menor sobrevida, tá? E também mortalidade, maior mortalidade. Então, por exemplo, aplicar os testes como o Mini-Mental, o MoCA, que são testes que avaliam as funções cognitivas, né? Em diversas habilidades, como por exemplo, memória, atenção, função executiva, função visoespacial, linguagem, e os testes para humor, como a EDG e a GAI, que são rastreios de depressão e ansiedade, respectivamente. Então, esses 3 critérios, né, da AGA, eles auxiliam a detectar um possível prognóstico dessas pessoas com câncer e que se encontram em uma faixa etária mais complicada por falta de diretrizes. Isso faz com que a avaliação multidimensional da mulher idosa seja de extrema importância para o acompanhamento do quadro de saúde global, tá? E expectativa de vida no caso do câncer de mama. Mas e para nós, fisioterapeutas, né? Eu tô falando muito do cenário médico, mas e para nós? A AGA é uma avaliação multidisciplinar e pra gente ela é muito necessária, tá? Porque a gente precisa entender como a gente pode atuar com esse paciente, tá? Com o intuito de manter o máximo possível a funcionalidade, aquela capacidade funcional que eu mencionei ainda há pouco, e o conforto para essa mulher também. Por isso, se toque, faça uma boa avaliação, divulga muito, tá, esse assunto. E lembra, nós somos profissionais de saúde e é nosso dever divulgar e promover a saúde.
Bom, eu vou ficando por aqui. Gostou desse assunto? Então não deixa de deixar o seu like, fazer seu comentário e me seguir. Gente, um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Ó, fala bastante sobre o Outubro Rosa, porque ele é muito importante, tá? Tchau!